Bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Como estamos aí? Vamos continuar nosso trabalho, continuar o nosso curso de Green Belt Self Coaching, né? E na aula 28 agora, né? Continuando na fase I, na fase do Improve, na fase da melhoria e vendo agora o DOI 2K fatores. A gente viu antes mexendo só com um fator. Então a gente trabalhou com um fator. A gente isolou a resposta, que é o Y, e um fator a gente ia mexendo nele para saber qual era a variação que dava na resposta, e assim a gente obtinha qual era a melhor posição daquele fator. Mas é um trabalho grande porque é um só fator e você não consegue saber o que? As interações entre outros fatores. Nesse nosso caso aqui a gente já vai entrar e para ver interações a gente pode trabalhar com mais fatores. Então eu posso fazer de uma vez só mais fatores do que um fator só. Vamos lá, vamos andar. Então, gente, ó, deixa eu pegar aqui o nosso laser. O experimento que limita os fatores incluídos na análise a ter apenas dois níveis. Então a gente vai trabalhar com fatores de dois níveis. Depois, quando vocês fizerem um black belt, aí vocês podem trabalhar com fatores de três níveis. Aí é uma ferramenta mais poderosa ainda para fazer certos tipos de trabalho. Mas nesse nosso caso agora, que essa ferramenta que a gente vai ver agora também é poderosíssima. Você vai poder fazer vários tipos de análise, vários tipos de melhoria, mas só com dois níveis. O que é isso? Um nível mínimo e um nível máximo. Já sabe o que é nível, né? Nível é o valor que a gente dá para o fator. E o que é fator? O fator é o x, né? Lá em processo a gente chamava de x, mas quando chega no 2 a gente chama de fator. O fator é x, é a variável. O fator é o x. E ele tem dois níveis, o nível mínimo e o máximo. Devagarzinho vai aprendendo mais ainda. Qual é a vantagem de ter esse trabalho? Olha, poucas execuções para estudar um grande número de fatores. Claro, eu posso ter 2, 3, 4 fatores. Claro que também, quanto mais fatores eu tiver, mais complexo fica meu trabalho, porque eu tenho que ter muito mais testes para fazer. Então, o bom é no máximo limitar a 4 fatores, entender realmente como é que é o teu processo e limitar a 4 fatores. É mais interessante. Rapidez e economia. Por que rapidez? Primeiro que você monta sua planilha de testes. E os testes são dirigidos. Se você fizer de acordo certinho como tá os níveis e fazer os testes como está sendo planejado, você vai ter resultado. Porque os testes são dirigidos. Você vai pegar esses valores e colocar no Minitab e ele vai dar você um modelo matemático. Não é aquele trabalho de teste, quebra-cara, volta, repete, né? Não é esse tentativa e erro. Aqui você vai fazer os testes, mas os testes estão dirigíveis, tá? E economia porque você pode reduzir o número de testes, ou fazer um completo, ou fazer menor, depende da quantidade de fatores que você usa. Podem ser a base para modelos mais complexos e detalhados. Claro que você começa a fazer esse tipo de 2K, que é experimento fatorial, mas você pode partir para outros mais complexos, tá? Como eu falei, de 3 níveis. Vários experimentos podem ser realizados em sequência. Você faz vários testes em sequência, é mais fácil. Facilidade de análise, claro, depois que chegou os computadores para nós imortais, né? Mas na década de 80, por aí na década de 80, começou a chegar mais computadores de desktop, aí começou a ter o Minitab, uma ferramenta boa de estatística, aí com isso tudo fica mais fácil você analisar um processo desse. Porque todos os cálculos quem faz é o Minitab. Você só se preocupa, gente, em saber como colocar os dados, saber quais são os dados. Isso é que é preocupação, porque o Minitab ele é burro também. Se você colocar dados errados, para ele está certo. Ele vai te mostrar uma equação que para ele está certo, mas para você está errado, porque você colocou dados errados. Entendeu? Mas vai mostrar a equação dos dados que você colocou lá dentro, tá? Então você vai analisar os gráficos, analisar os dados, analisar o modelo matemático, aí sim você tira as conclusões, tá? Então, essas vantagens do experimento fatorial. E o que é experimento fatorial 2K? Gente, esse 2 é constante, porque é 2K. Esses dois são os níveis, máximo, mínimo e máximo.
tá? E esse K vai ser o número de fatores, que é o número de X. Se, por exemplo, você está fazendo um bolo, vamos botar um bolo, um exemplo bem prático aí, bolo, e você vai entrar com trigo e ovos. Pronto, trigo e ovos. São dois fatores. Um fator é trigo e outro fator é os ovos. Pode ser mais o terceiro fator, leite. Pronto, trigo, ovo e leite. 3 fatores. Então, 3 fatores. Níveis é o que? Trigo. Você quer fazer um teste começando com 500 gramas de trigo e o máximo 1 quilo. Pronto, 500 gramas é o nível mais baixo do trigo. 500 gramas, porque 500 gramas é grama de chão, né, de mato. 500 gramas. Então, 500 gramas. E 1000 gramas é o nível menor e o nível maior. Ovos. 3 ovos, 6 ovos. Né? Aí vem leite. 500 ml, 1000 ml. Isso são os níveis de cada fator. Tá? Então, imagine um 2 a quarta. Isso aqui é o que? São 4 fatores. Imagine o bolo, trigo, ovos, leite, manteiga. Pronto, 4 fatores. Quantos testes eu vou fazer? Então, 2K, que é fatores. 2 a quarta. 2 a quarta é o que? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. São 4 fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Os 4 fatores A2K me dariam 16 testes. Eu tenho que fazer 16 testes, entendeu? 16 testes tem que ser feito para você garantir o experimento fatorial 2K, ok? Agora a gente vê o seguinte, ó. Existe uma criação de uma matriz, que é a matriz dos testes. Você vai colocar lá os seus dados e ele vai fazer a matriz com todos os testes que você vai fazer, de acordo com cada nível de cada fator. Né? Vamos começar a ver uma matriz codificada, tá? Da matriz codificada, vamos começar a imaginar como é a matriz que é melhor para se fazer. Então, vamos fazer o seguinte. Uma matriz codificada 2K. Procedimento para seguir ordenadamente a análise combinatória de todos os fatores e níveis baixo e alto. Então, gente, quando aparecer uma matriz codificada, ela vai aparecer com o nível baixo sendo o menos 1 e o nível alto 1. Nível baixo, nível alto. Ou item menos 1 e item 2. Por que isso é item? Quando você estiver falando de variáveis, 200 gramas, 200 quilos, 50 metros, 4 horas. Então, quando a variável for uma variável variável, né? Que é números, medição, então você chama de nível baixo e nível alto. Porém, no teste, eu posso colocar item. Então, vamos supor o seguinte, que você está fazendo um teste com o bolo, vamos voltar para o bolo, para a gente se raciocinar com o bolo, e o trigo. Você está entrando com o trigo como uma variável, que vai entrar 500 gramas e 1000 gramas, ou vai entrar, e pode entrar também com o trigo sendo qualitativo. Por exemplo, você usar um trigo Boa Sorte e um trigo Dona Benta. Pronto. Quando você colocar na matriz o trigo como variável, você vai colocar nível baixo, 500 gramas, nível alto, 1000 gramas. Quando você entrar com o trigo como qualidade, porque você quer saber se o bolo vai ficar melhor com o item 1, aí você escolhe, o item 1 vai ser a Dona Benta e o item 2 a Boa Sorte. Ou o item 1 é a Dona Benta sem fermento e o item 2 é a Dona Benta com fermento. Aí, essa parte de item é bom porque você também pode trabalhar para saber qual item melhorou o teu processo. Tá? Então, gente, a matriz codificada vai seguir dessa forma aqui, ó. Praticamente isso aqui, ó. Testes. Aqui eu estou falando da matriz 2 a quarta, né? Que dá 16 testes. Tá lembrado? 2 a quarta? 2 níveis, 4 fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 testes. A matriz, ela segue uma ordem de padrão IATES, que é sempre essa ordem. O primeiro teste, ele faz sempre menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. O que é que isso quer dizer? Eu tenho 4 fatores, o fator A, B, C, D,
É aqueles fatores que eu falei, trigo, ovo, margarina, manteiga, o que é que seja. E aqui ele está pegando todos os primeiros níveis, o nível mais baixo. Então no teste 1 é todos eles com o nível mais baixo. Já no teste 2, ó, o A já assumiu o nível mais alto e os outros se mantevem, porque aqui é uma combinação, aqui já é outra. Aqui eu já mudei o processo, aqui vai ter outro resultado, porque agora eu estou usando o A com um nível alto e o resto com um nível baixo. Agora ele fez, ó, manteve o A com nível baixo e o B nível alto. E aí ele foi mudando nível alto, nível alto, nível baixo, nível baixo, nível baixo, fazendo todas as combinações possíveis, que todas as combinações possíveis são essa aqui. Até acabar no 16 aqui, ó, com nível alto, alto, alto e alto. Aí ele conclui todos isso aqui, todas as combinações possíveis de acontecer com esses 4 fatores, tá? Então, se você tiver uma matriz 2K, você tem que fazer 16 testes. E esse seria aqui a ordem de Yates. Vamos devagarzinho para a gente entender. Se você fosse fazer um 2 com 2 fatores só, ó, 2 fatores, esse 2 aqui sempre é, como é que se diz? Constante, e esse 2 aqui você muda de acordo com o fator. Tem só 2 fatores para fazer, são 2 itens para eu fazer esse teste. Então, ó, primeiro teste, menos 1, nível baixo, nível alto, nível baixo, nível baixo, nível alto, nível alto, nível alto. Essa daqui são as 4 combinações possíveis para uma matriz 2K, com 2 fatores. Se eu tiver 3 fatores, ó, me dão 8. Por quê? 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui é 2 a quarta, 4 fatores, 16 testes. Se você for aumentando aqui 2 a quinta, vai para 32 testes. Olha, é muito mais testes sendo feito. Isso quando tem mais testes para ser feito, aí aumenta o custo, né? Aumenta o tempo de processamento. Entendeu, gente? Então, a gente vai começar baseado nisso aqui. Então, quando eu for querer montar uma matriz codificada, eu vou entrar lá no estatística, DOI fatorial, criação de um experimento fatorial. Esse é o caminho para vocês começarem a criar o DOI, tá? Então primeiro a gente vai começar a criar uma matriz codificada para ver como é que ela se representa. Então, ó, vai lá em fatorial com 2 níveis, número de fatores de 2 a terceira, ó, ele pede para criar um DOI 2K com 3 fatores. Quer dizer, eu estou fazendo um teste aí qualquer que eu tenho 3 fatores. Pode ser tempo, temperatura, pressão, né? Depende do que eu estou fazendo. Então, dá um clique aqui no 3 que ele vai exibir os experimentos disponíveis. Aí ele vai exibir essa tela para você. Aqui é uma tela só de exibição. Você não seleciona, é só uma exibição. Só faz verificar. Quando eu pego aqui, ó, fatores, 2, 3, 4, tá vendo? Vários fatores, até 15 fatores. E aqui a quantidade de ensaios. Como ele falou que era 3 fatores, ó, 3 fatores, 8. Com. Esse com quer dizer completo. Esse com quer dizer completo, full. Se tiver um minitab em inglês, vai aparecer full, F-U-L-L. E no português vai aparecer com, que é o completo. Então ele só está me dando a opção de completo. 3 completo. Por quê? Tá vendo essa faixa verde? Tem essa faixa amarela e essa faixa vermelha. Então, preferencialmente mantenha-se na faixa verde. Preferencialmente mantenha-se na região verde. Então, a região verde para 3 fatores só tem essa completa. Então, para 3 fatores, gente, você tem que fazer completo. Se fosse 4 fatores, tem uma região verde 4 completo, porém tem uma região amarela. O que é que vai acontecer com a região amarela? Você vai fazer somente 8, né? Porque a região 4 fatores, completo 16. Não é isso? 16, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 4, 16. Então, mas eu posso, ele dá a opção de fazer com 8. Porém, quando você vai para a região amarela, você vai ter uma perda significativa no seu teste. Ele vai perder um pouco. Dependendo do teste, se for muito caro, você pode fazer ele aqui e depois ver os resultados. E se os resultados lhe agradar, beleza, você fez um teste mais curto com menos trabalho. Só que perde um pouco da qualidade, perde um pouco
porque ele não consegue fazer todos os testes com todas as possibilidades. O que é que ele faz? Ele faz 8 e ele replica. Ele vai fazer lá uma mistura para tentar achar o melhor número dentro daqueles 8 testes. Entendeu? Mas ele consegue fazer. Mas qual é a preferência? Se manter aqui. Imagine você vai usar 7 fatores. 7 fatores completo me dá 128 testes. A planilha enorme, cheia de testes para fazer. Mas ó, ele também dá essa opção aqui, 7, que é 64 testes. Que eu posso confiar. Com 64 testes eu posso achar, posso ser confiável, então eu posso manter-me aqui. Se eu quiser, eu não posso fazer 64 testes, tem 7 fatores, então eu faço somente 4. Essa parte é um 4 aqui, que eu faço 32. Só que ele vai perder um pouco da qualidade do teste, da resolução. Aquele famoso R-square, que também a gente vai, quando for validar um modelo matemático, a gente tem que achar o melhor R-square. Então ele vai diminuir um pouco o R-square, ele não vai responder tanto, tá? Mas também é viável, depende do que você estiver fazendo. Então você vai aqui e verifica qual o teste você quer fazer, guarda na sua memória para poder você voltar para cá. Experimentos. Aqui é que você decide, porque quando você clicar aqui em experimentos, né, vai voltar para essa tela e vai aparecer completo e o meio. Mas o meio você não pode usar, então fazer o completo. Clica no completo. Número de pontos centrais, 0, porque eu não tenho, depois eu explico isso lá na frente, é mais fácil explicar você lá na frente. Número de réplicas, está lembrado do que é réplica? Replicar é fazer tudo junto com o setup. Também eu mudo o setup. Duplicação, duplicar é só refazer com o mesmo setup, mas replicar é fazer, como é que se diz, mudando também o setup. Então réplica é só uma, tá? É só uma. Número de blocos, como a réplica é só uma, também o bloco se torna também um, porque é só uma réplica. Se você fosse fazer 3 réplicas, aí aparecer aqui, aí você colocaria que era 3 blocos, tá? Mas por enquanto vamos pensar em réplica sempre um e bloco sempre um, para esse tipo de trabalho. E dá um OK. Ponto central, verificação da linearidade do modelo matemático. Esse ponto central vai verificar isso, né? Por enquanto a gente vai deixar que não tem ponto central, porque só tem dois níveis. Vocês vão aprender mais ou menos o que é um ponto central desse quando for fazer lá o Black Belt, que tem a superfície de resposta, uma ferramenta maior, mais potente. Número de réplicas, número de execuções de cada combinação de níveis. E número de blocos, subgrupos lógicos considerados como ruído, que é a réplica, tá? Mas por enquanto vamos esquecer um pouco isso aqui. Então, gente, aí quando clicar lá, vai aparecer os fatores. Fatores, aí sim vai aparecer essa tela onde você vai colocar os fatores, ó, A, B e C. Se for uma codificada, você não coloca nenhum fator, porque é um código. Vai aparecer A, B e C. Aí você tem que saber quem é A, quem é B e quem é C. Variável, atributo é numérico. Aí você clicar aqui vai aparecer numérico, atributo, numérico, atributo. Se for numérico, você coloca aqui e aqui os valores. Mas por enquanto, como é codificada, deixa tudo como numérico. E nível de fatores menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, que é um nível menor e o nível maior, tá? Então, dá um OK aqui, ele vai aparecer de novo, volta para opções, de novo vem para a telinha aqui, opções. E aqui vem, ó, não duplicar, porque não tem duplicação. Aleatorizar o ensaio, isso aqui é super, hiper importante. Você sempre tem que flagar isso aqui, sempre tem que flagar, sempre tem que flagar. Aleatorizar o seu teste, tá? Quando vai fazer o teste valendo, tem que botar aleatorizar. Por quê? Para ele deixar mais próximo da natureza possível, tá? E armazenar o experimento na worksheet. Claro, ele vai montar o experimento e vai jogar na tabela para você. Senão, se não armazenar isso aqui, vai ficar sem nada lá. Armazenar no worksheet. E dá OK, ó. Sempre deve aplicar aleatorização, tá até vermelho aqui, das execuções nos experimentos, para ter mais proximidade com a realidade da natureza dos acontecimentos, tá? Então depois de dar OK, aí você vai ter a sua planilha. Observe que aqui, ordem padrão é a ordem padrão de IATS. Ó, o teste 1 de IATS, tá lembrado? É sempre o nível menor, é o menos 1, menos 1, menos 1. Se tu procurar aqui o teste 2 de IATS, ele tá aqui, ó. É o
1, menos 1, menos 1. E aí vai seguindo o padrão de Yates. Só que ele embaralhou o padrão de Yates. Gente, ele embaralhou porque ele aleatorizou. Ele aleatorizou, entendeu? Então o que você faz? Você vai fazer, você não vai seguir esse 1, depois fazer o 2, depois procurar o 3, não. Você vai seguir aqui, ó. A ordem, a sequência de execução. Você vai seguir primeiro fazer esse teste. Tudo bem que deu o primeiro da ordem padrão. Mas cada um que fizer aí, quando a gente for fazer no Minitab, depois vamos fazer aqui no Minitab, você vai ver que cada um vai dar diferente. Você vai ver que o seu não vai ficar igual ao meu. Pode ser que esse primeiro teste aqui seja o 7, seja o 6, o 3, o 8 da ordem padrão. Aqui ele está mostrando só aquela ordem padrão do matemático Yates, e aqui ele está mostrando a ordem sequencial de como você vai fazer esse trabalho. Mas note, o primeiro teste é o 1 do padrão, o segundo é o 7. Então ele aleatorizou os testes de Yates. Ele misturou os padrões de Yates para você fazer. Aqui está a combinação dos níveis. Como não tem ponto central, só é 1 mesmo. Blocagem também é 1. Ele considera ponto central e blocagem porque não existe replicações do plano, tá ligado? Não existe. Como se existem N replicações do plano, então cada replicação é um bloco. Como não tem, só tem uma, é fazer uma vez só, então o bloco é 1, ponto central 1. Ok, gente? Isso aqui seria a matriz codificada. Só que qual é o problema dessa matriz codificada? Você tem que saber quem é o A. Imagine que o A é o trigo. O A é o trigo. O B é a manteiga. E o C é ovos. Então, trigo, manteiga e ovos. Vou riscar aqui só para a gente lembrar. Trigo, T, manteiga e aqui ovos. Tá? Quem é o... Aí, na hora que você vai fazer o bolo, você vai fazer trigo menos 1. Quem é menos 1? Ah, o menos 1 é 500 gramas. É o 500. Então você vai botar o trigo com 500 gramas de trigo na panela. Que é a manteiga? Aí você decidiu que a manteiga era 200 gramas. A região menos 1. Você sabe, está anotado. O valor menor é 200. E ovos? Ah, os ovos são 3. Pronto. Aí você vai botar 500 gramas na panela. Vai bater com 200 gramas de manteiga. Com 3 ovos. E fazer o bolo. E vai colher o resultado. Qual é a resposta do seu resultado? Por exemplo, bolo gostoso, bolo macio, né? Bolo macio, como se fosse bolo macio. Aí você testar a maciez e dar como é maciez de bolo é complicado. Você podia dar uma nota de 0 a 10. Maciez do bolo de 0 a 10. Aí você ia lá e, opa, deu tanto, ficou bom, ficou ruim. Aqui, ó, o teu segundo teste, quem é o trigo? Tu vai colocar 500 gramas de novo, tu vai repetir. Mas só que na manteiga, 200 gramas não é mais o valor mínimo. Tu vai colocar o valor máximo, que tu achou que na tua anotação era 500. 500 gramas de manteiga. Então já é 500 gramas de trigo, 500 gramas de manteiga. E aqui, ó, era 6 ovos. Pronto. Agora tu faz outro teste para ter o resultado. E assim você vai. Mas aqui, na codificada, você tem que saber quem é cada um desses A, B e C, ter anotado e ter anotado cada nível de cada um, para ir colocando em cada teste que depois você coloca aqui os resultados. Então, vamos fazer essa no Minitab, essa matriz de 3, 2 a terceira, né? Vamos gerar. Antes de gerar, gente, o que é que o Minitab faz para calcular o modelo matemático? Uma geração de um modelo matemático... Não, vamos aqui não. Primeiro vamos fazer lá. Melhor. Vamos lá. Vamos aqui. É mais fácil de entender aqui. Vamos abrir o Minitab e fazer uma matriz codificada. Vou manter aqui. Codificada. 2 com 3 fatores. Uma matriz. Um experimento. Um DOI. Com 3 fatores. Codificado. Então esquece os fatores. Está guardadinho lá no papel. Então, estatística. DOI. Fatorial, criação de um experimento fatorial. Isso você tem tudo lá no teu PDF, né? Você não vai esquecer aqui para a gente fazer, para a gente se ligar. Então, ó, fatorial com 2 níveis, é esse mesmo. Mas quais são os fatores? 3 fatores. São 3 fatores. Exibir experimentos, ó, clicou aqui, vai aparecer essa tela, tá ligado? Aquilo que eu mostrei no PowerPoint. Então, 3 fatores, eu só consigo fazer completo.
Então eu vou fazer 3 fatores completo. Já vi que só consigo fazer completo. Então dou um OK aqui e vou em experimentos. E seleciono o completo. Aqui eu seleciono o completo. Número ponto central 0, 1. Pode deixar isso aqui sempre como está aqui, tá? Como a gente deixou lá no Minitab, no PowerPoint. Dá um OK. Agora eu vou em fatores. Quais são os fatores? A, B e C já está aqui os fatores. Se é codificada, eles já estão aqui. A inferior, superior, não vou mexer, porque eu estou codificando. Então dou um OK. Opções, não duplicar, aleatorizar também. Ele já, o Minitab já vem com isso aqui, porque ele sabe que isso aqui é super importante. Então ele já vem com esse full aqui. E armazenar também, porque você vai querer ver a planilha. Não sei quem é que usa sem armazenar. Não pode, tem que ser armazenar. Então dá um OK aqui também. Então, OK. Não entra aqui em resultado, porque você não tem resultado nenhum ainda. Então dá um OK aqui. Dê um OK, gente. Simples. Opa, um worksheet. Olha, não worksheet. Aquilo que vocês fizeram, tá? Então essa é uma matriz codificada, tá? Ah, professor, para que me serve isso aí? Ah, serve para você fazer os testes. Então quem é A, quem é B, quem é C, você vai falar, ó, tá vendo que mudou agora? Não tá igual mais o meu PowerPoint. Meu PowerPoint tava aparecendo, ó, aqui, vamos ver como é que tava aparecendo. Ó, tá 1, 7, 5, 6, mas aqui ele já aleatorizou. Ah, o primeiro ensaio agora é o trigo, já que eu boto o trigo, né, manteiga e ovos, o trigo tá na máxima, no nível máximo, a manteiga tá no nível mínimo e os ovos tá no nível mínimo. E aí vai fazendo, mas ele mudou a ordem de... Ele não muda a ordem de IATS. Os valores são... Isso aqui são... Pode ver. Nível de IATS 1. A primeira teste de IATS 1 é sempre tudo na mínima. Tá vendo? Todos eles estão na mínima. Tá vendo? Então ele não muda a ordem. Ele só embaralha... Ele embaralha a ordem de IATS para aleatorizar e deixar mais próximo da natureza. E os seus testes vai ser primeiro esse aqui. Aí... Segundo você faz esse, terceiro você faz esse, quarto faz esse, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Aqui é a ordem dos seus testes, tá? E aqui você sabe quem é A, quem é B e quem é C, e você sabe os níveis de cada um. Então, gente, isso aqui é só... Aí você parte para fazer os testes. Quando você faz os testes, né, vamos ver como é que a Minitab faz os cálculos. Como é que o Minitab faz os cálculos para chegar no modelo matemático? Quando você... Experimento com 3 fatores: pressão, temperatura e tempo. Ó. A, B, C. Você fez todos os testes. Imagina que você fez todos os testes e teve um resultado. Aí você colocou aqui o resultado. Você foi lá e colocou no... Vou pegar o laser aqui, gente. Você foi lá e colocou no seu teste mesmo, na sua máquina, onde quer que seja. Colocou a pressão com -1, quer dizer, o nível mínimo da pressão. Colocou a temperatura no tempo mínimo, na temperatura mínima, colocou o tempo no tempo mínimo de processo e deu 70. Aí depois você colocou a pressão no tempo máximo, que é o nível mais elevado, depois a temperatura continuou no nível menor, o tempo continuou no nível menor e fez o teste e coletou o resultado. E assim você fez todos os testes e coletou todos os resultados. Quando você teve isso aqui, você vai jogar no Minitab, porque é o Minitab que quer fazer. Mas você podia fazer a conta na mão. Daqui, você segue agora pegando, por exemplo, quem é o A? A média, né? Quando o A estava positivo, que é no nível máximo, ó, quando ele estava no 1, o resultado foi 130. Quando ele estava aqui no 1 também, o resultado foi 350. Quando ele estava aqui no 1, foi 150. Quando ele estava no 1 aqui, foi 370. Qual é a média do resultado? Aí ele pega esses valores aqui e tira uma média, quando o A está na máxima. Quando o A está na mínima, ele pega os resultados aqui e faz uma média. Depois ele pega o efeito. Qual é o efeito? Quanto ele cresceu aqui? Qual é a diferença do mínimo, do máximo para o mínimo? 250 menos 150, 100. Foi o efeito. É o efeito que o A está dando lá no resultado, 100. E aí ele faz com o B, com o C. O C, a média quando ele está na máxima foi 200 e a média quando ele está na mínima foi 200. Deu 0. Quer dizer que o tempo, gente, aqui de cara, o tempo não está gerando efeito. O tempo não está, ó, o gráfico zerado, ó, quando ele sai de -1 para 1. Se eu voltar aqui uma casinha, ó,
O B, quando ele sai de menos 1 para 1, ó como ele inclina. Tá lembrado daquele gráfico de efeitos principais? Quanto mais inclinado tiver essa reta, mais efeito ele faz. Ó. Quando ele sai de menos 1 para 1, ele gera o efeito no resultado. Mas o C não gerou efeito. Tá? O C não gerou efeito nenhum. Pode ser que ele no final seja descartado. Porém agora a gente vai ver quais são os efeitos das interações. Aí ele vai começar a pegar agora as interações A com B, A com C, B com C e A, B e C. E essas interações, ele faz a mesma coisa, gente, ó. Ele pega todos os resultados aqui, ó. Quando estava 1, 1, 1, né? Calculou tudo isso. Vai calcular cada resultado aqui, ó. Também fazendo a média. Isso é o que o Minitab faz. Vocês não vão estar preocupados, só quero que vocês entendam que está vindo de alguma matemática, tá, gente? Aí, ó, de acordo com os nossos dados, ao passarmos de A menos 1 para A mais 1, o efeito é 100, ó, tá? Então, falou, quando saiu de A mais 1 para A menos 1, foi 100. Então, aqui ele vê todos os efeitos de cada um. E o coeficiente, gente, o coeficiente que vou colocar lá é a metade do efeito. Então, a metade do efeito era 100, o coeficiente é 50. Eu vou chamar isso aqui de coeficiente. O coeficiente do A vai ser 50. O do B vai ser 100 porque o efeito foi 200. O do C vai ser 0. 20 por 2, 10. 20 por 2, 10. Então, e a média dos resultados é que vira a constante. Gente, isso aí foi os estatísticos que fizeram. Eles montaram todo esse cálculo pra gente. E a gente não precisa mais, o bom é que a gente não precisa mais fazer esse cálculo na mão, a gente vai usar o Minitab. Então daí, ó, 50 vezes A, que virou o coeficiente de A, 100 vezes B, 0 vezes C, 10 vezes AB, 10 vezes AC, 0 vezes BC, 0 vezes ABC, mais a constante mais 200. Só que 0C, 0BC e 0ABC não vale de nada. Eles são excluídos já de imediato do modelo matemático. E o teu modelo fica assim. Esse aqui é o modelo matemático desse trabalho aqui que você fez. Que a gente está mostrando. Que é um DOI 2K com 3 fatores. Que era pressão, né? Pressão, tempo e temperatura, né? Então, ó. Resultado, 50 vezes A, mais 100 vezes B, mais 10 vezes AB, mais 10 vezes AC, mais 200. Gente, isso aqui é um modelo matemático. Então, agora com esse modelo matemático, você procura o resultado que você quiser. Tá? Agora isso aqui vai ser fácil usar no Minitab. Tá? Você vai fazer o que agora? Um exercício. Gere uma matriz de um DOI 2K com 4 fatores e codificada, utilizando o Minitab. A gente já fez uma com 3 fatores. Você vai fazer com 4 fatores codificados. É só para você ter o caminho lá onde você vai fazer os fatores e entender um pouco do DOI 2K. Para depois a gente entrar realmente num teste, aí você vai juntar o que vamos fazer depois com o que entrou agora, você vai abrir a mente para o DOI, tá? Então faça esse teste e depois eu vou fazer, aí depois tem um vídeo da resolução desse exercício, tá? Mas primeiro façam, tá? Para não deixar de aprender. Então façam esse teste e daqui a pouco, na aula 28.1, vamos resolver aquele exercício, que é fazer o DOI 2K com 4 fatores, para você ver como é que ficou e você ver se você fez certo. Mas com certeza, se você seguir passo a passo, como eu estava falando lá, vai dar tudo certo. Então, um beijão, um abração e qualquer coisa, gente, vai no Telegram, manda pra gente aí, tá? Qualquer coisa aí, vamos lá. Tchau, bye bye.